Meus queridos, na graça e paz do Senhor Jesus, amém? Vamos ler aqui com os irmãos, poder estar de volta e poder, juntamente com o Getsêmani, celebrar esses 5 anos de lutas, com certeza, principalmente de vitórias no Senhor, e todas as bênçãos que Deus tem concedido a este grupo e que Deus tem concedido através deste grupo também. Que Deus continue abençoando os seus filhos, usando os seus filhos como instrumento de louvor e de adoração. Me acompanha nessa minha esposa, a Ana. Não sei onde ela está. Acho que ela teve que sair, precisou sair. E além da Ana, o meu filho mais velho, o Mateus, que também não estou vendo, ele deve ter ido em algum lugar. O meu filho mais velho, eu tenho 3. Os outros 2, a gente deixou o Cristo sair com a trupe toda. Então a gente leva uma para a outra, a gente vai fazer uma espécie de rodízio. Mas eu quero louvar a Deus por esta manhã, né? Quero parabenizar o grupo pela escolha do tema, inclusive. Um tema que está sempre na ordem do dia, né? A adoração. Inclusive, esse é o tema da mais recente revista publicada pela Aliança, né, da adoração, e nós precisamos estar sempre voltando a esse assunto, nós precisamos estar sempre retornando a esse assunto e buscando na palavra de Deus orientações claras, orientações bíblicas a respeito do que seja a verdadeira adoração, do que consiste e do que consiste a verdadeira adoração, para que nesse quesito, nessa matéria, nós sejamos o mais bíblico possível, o mais preciso possível, para que o Senhor continue sendo glorificado da forma como Ele deseja, da forma como Ele estabeleceu na Sua palavra. Né? Uma das coisas sobre a qual nós vamos estar falando nessa manhã é que Deus não nos deixou livre para adorar do jeito que a gente quisesse, né? Mas Ele estabeleceu princípios, Ele disse muito bem como é que Ele gostaria de ser adorado. Então isso é prova de que a adoração é assunto do interesse do Senhor, né? A gente pensa que é só assunto do interesse da igreja, não. É mais assunto do interesse de Deus do que do interesse da igreja. E quando se torna assunto do interesse da igreja, é porque Deus está trabalhando, com toda certeza, é porque Deus está agindo na igreja, levando a pensar a adoração como Ele pensa, a ver a adoração como Ele vê, e a ter sobre a adoração uma perspectiva que seja totalmente bíblica para a glória do Senhor. Amém? Falando a respeito desse assunto, há cerca de uns 50, 60 anos atrás, Aldous Tozer, que foi um grande profeta na sua geração, ele falou da adoração como uma joia perdida da igreja evangélica mundial, né? Da igreja evangélica do seu tempo, dos seus dias. Eu tenho a sensação de que se ele vivesse hoje, ele também não diria coisa muito diferente, né? Não é em todo lugar, não é em toda igreja evangélica, não é em todo ajuntamento que de fato Deus é adorado nos termos dele, nas condições estabelecidas por ele, né? E certamente se ele vivesse, ele diria a mesma coisa a respeito da adoração no nosso tempo e nos nossos dias, né? Salvo, como eu disse, algumas exceções, e graças a Deus por essas exceções, louvado seja o nome do Senhor. Eu convido os irmãos a abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo São João, capítulo 4. Evangelho segundo São João, capítulo 4. E nós vamos ler os versículos 19 até Evangelho segundo São João, capítulo 4, do versículo 19 até o versículo 26. Sentados mesmo estamos, Jesus está no diálogo com a mulher samaritana
Disse a mulher: vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, e por vós aqui entenda-se os judeus, vós entretanto dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou. Jesus se referindo a esse texto, chamam de escatologia realizada. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura, ou melhor, busca para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas, inclusive a respeito de adoração e onde se deve adorar verdadeiramente, do que a adoração consiste, em outras palavras. E Jesus responde: disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Amém? Eu queria pensar sobre esse chamado que Deus nos fez a nós, como diz o Evangelho, o Santo Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e fomos alcançados pela graça de Deus, fui chamado para adorar. Todos os autores de linha reformada, bíblica, são unânimes em dizer que esse é o primeiro e maior chamado do cristão. E ao afirmar isso, não estou dizendo nada além daquilo que a Bíblia diz. Algumas pessoas equivocadamente pensam que a primeira e primária, prioritária, a principal missão da igreja é a evangelização, mas não é. É a adoração. É a adoração. A evangelização é uma consequência da adoração. De maneira que nós podemos afirmar com toda segurança que a igreja que mais evangeliza é a igreja que mais adora. É a igreja que tem corretos pontos de vista acerca da adoração. Essa é a igreja mais preparada e capacitada e habilitada para evangelizar. Porque, colocando dessa maneira, o que é a evangelização? Se não ir em busca e à procura dos verdadeiros adoradores, daqueles que, uma vez alcançados pela graça de Deus, uma vez transformados pelo poder do Evangelho, serão transformados, serão feitos adoradores do Pai, que o adorarão em espírito e em verdade. Então, o nosso primeiro e principal chamado é chamado para adorar a Deus, mas para adorar a Deus nos termos de Deus. Importante entender isso. Adorar a Deus nos termos de Deus, nas condições estabelecidas por Deus. Porque, como eu disse ainda há pouco, volto a repetir, Deus não nos deixou muito à vontade para estabelecer o tipo de adoração que nós achamos conveniente, ou que nós achamos mais adequada e mais apropriada a Deus e aos interesses de Deus. Todas as vezes, você observa, não é preciso ser teólogo para entender isso. Todas as vezes que alguém intentou, ainda que movido por boas intenções, adorar a Deus de uma forma não estabelecida por Deus, se deu mal, não é? Se deu mal, porque a adoração de Deus é estabelecida pelo próprio Deus. Deus, na sua palavra, já diz como é que ele deve ser adorado. Então, em relação à adoração, nós não temos liberdade para inventar moda. Nós não temos liberdade para criar moda. Deus já disse muito bem como ele deve ser adorado e por quem ele pode e deve ser adorado. Amém? De maneira que a nossa maior preocupação deveria saber quando é que nós adoramos verdadeiramente a Deus. Essa é a questão. Quando a adoração é verdadeira, esse é o ponto. E quando é que nós adoramos verdadeiramente a Deus?
Augusto também falou muito sobre adoração, e eu digo, a leitura dos textos dele sobre adoração, ele vai dizer, em uma das suas obras, um dos seus artigos, ele vai dizer que a essência da idolatria, a essência da idolatria é nutrir, alimentar, cultivar na mente e no coração pensamentos a respeito de Deus que sejam dignos de Deus, que não reflitam aquilo que ele revelou acerca de si mesmo na sua palavra, nas Sagradas Escrituras. Essa é a essência da idolatria. Muito interessante. Porque nós achamos que a idolatria é apenas um ídolo lá, uma imagem, e não. A essência da idolatria é conceber Deus de uma maneira diferente da Escritura. É conceber Deus de uma maneira diferente daquela revelada na palavra. É ter uma perspectiva de Deus que foge completamente daquilo que ele revelou acerca de si mesmo e de seus caminhos na sua santa palavra. Isso é. Então é muito importante estarmos sempre nos perguntando o que é a verdadeira adoração e quando é que nós adoramos verdadeiramente a Deus, corretamente a Deus, de acordo com a vontade de Deus, com uma adoração que agrada e satisfaz a Deus e recebe o seu aval e a sua aprovação. E nessa manhã eu queria pensar 4 coisas a respeito da verdadeira adoração e de quando é que a gente adora realmente e verdadeiramente assim. Eu gostaria que você me acompanhasse no seu texto, fechar a sua Bíblia, permaneça com a sua Bíblia aberta. Em primeiro lugar, eu queria dizer que nós adoramos verdadeiramente a Deus, nós adoramos realmente a Deus quando entendemos, e tudo passa pelo entendimento, pela compreensão. Quando entendemos que a verdadeira adoração nasce da compreensão de quem Deus é. Adoramos verdadeiramente a Deus quando entendemos que a verdadeira adoração ela nasce da compreensão de quem Deus é. A adoração não é uma coisa divorciada, não é um sentimento meramente ou apenas, mas é algo que está intrinsecamente ligado à minha compreensão, ao meu entendimento de quem Deus é. Eu não posso separar essas duas coisas. Eu não posso divorciar a revelação que Deus fez dele e que está lá na Escritura da adoração que eu ofereço, que eu presto a Deus no meu culto, seja na igreja, seja em casa ou seja em qualquer outro lugar. Nós adoramos realmente a Deus e verdadeiramente a Deus quando nós entendemos que a verdadeira adoração ela nasce da compreensão de Deus. No verso 22, Jesus vai fazer uma observação a respeito da adoração prestada pelos samaritanos. Eles tinham seu culto, eles tinham seus altares, eles adoravam a Deus, só que a adoração deles era divorciada desse entendimento, desse conhecimento, e não se pode adorar a Deus verdadeiramente sem conhecê-lo corretamente. Calvino falou a esse respeito com muita propriedade. Ele vai dizer que a adoração sem conhecimento não é adoração, e que a adoração só é verdadeira na medida em que você conhece o objeto da sua adoração. E nós não estamos falando de um conhecimento superficial, mas de um conhecimento profundo, de um conhecimento que cresce e que se aprofunda e que aumenta à medida que os dias passam, as semanas e os anos, à medida que você caminha com Deus e que você anda na presença de Deus. E Jesus vai dizer o seguinte aqui no verso 22. A mulher pergunta sobre o lugar onde se deve adorar, se é naquele monte ou se é em Jerusalém, e a resposta de Jesus é a de que vem a hora em que nem neste mundo nem em Jerusalém adorareis. E aí ele vai dizer algo bastante esclarecedor no verso 22. Ele diz: vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos. Eu não sei se ela gostou de ter ouvido aquilo, porque na mente dela, na cabeça dela, no coração dela, tanto ela como o seu povo adoravam verdadeiramente a Deus. E Jesus diz: não, vocês adoram o que não conhecem. E adoração, onde você não sabe, não tem conhecimento daquele a quem você está adorando, não é verdadeira adoração.
Um Deus que de modo algum, de forma alguma, corresponde ao Deus revelado na Escritura. Por isso que a maior necessidade da igreja brasileira, e não somente da igreja do Brasil, mas no mundo, é a necessidade do conhecimento de Deus. Porque do conhecimento de Deus depende todas as outras áreas da vida. Depende do modo como você serve, depende da maneira como você vive, depende inclusive da forma como você adora, a maneira como você adora. A sua adoração, se ela é falsa ou verdadeira, será determinada pelo seu conhecimento do Senhor. Por isso que se faz necessário que o conhecimento de Deus entre na ordem do dia e se torne a prioridade da igreja do Senhor em todos os tempos e em todos os lugares. Porque se nós queremos realmente adorar a Deus, nós precisamos conhecer a Deus. E conhecê-lo bem. Conhecê-lo bem. Conhecê-lo com profundidade. Estudar acerca do seu ser, acerca do seu caráter, sua natureza, seus atributos. E eu sei que no caso dos irmãos aqui isso não é problema, porque eu conheço o pastor Eudes, sei o mestre que ele é, conheço o não é de hoje, e sei da preocupação dele com ensinar a palavra de Deus com profundidade e levar o seu povo a ter uma visão bíblica de Deus, porque quanto mais bíblica for e elevada for a sua visão de Deus, melhor será o seu serviço, melhor será a sua obediência, melhor será o seu culto e melhor será a sua adoração. Quem quer nada disso? Por isso é importante se debruçar sobre os atributos de Deus. Liga o seu aparelho de televisão, sintonize lá no rádio. Você dificilmente ouve uma mensagem acerca dos atributos de Deus, acerca da santidade de Deus, da justiça de Deus, da misericórdia de Deus, da graça de Deus, numa perspectiva bíblica e reformada. Você não vê. Sobre a ira de Deus, há um desconhecimento total. As pessoas não sabem que a ira de Deus é um atributo divino como qualquer outro, e tão santo quanto o amor, a misericórdia e a bondade. Mas as pessoas não sabem. E aí quando você pergunta para elas, olha, como é Deus e quem é Deus para você? Você escuta cada coisa. E quando você confronta esse conhecimento, esse entendimento com a Escritura, você vê o quanto ele está longe da revelação. Ele está longe da palavra de Deus. Preciso entender que a verdadeira adoração, ela nasce da compreensão de quem Deus é. No verso 5 fala Jesus, Jesus diz, Deus é Espírito. Não importa, é necessário, convém que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Meus irmãos, não pensem que isso é coisa de suminos, não, porque não é. A sua capacidade de adorar a Deus nos termos de Deus, a sua capacidade de adorar a Deus nas circunstâncias mais adversas, especialmente nas circunstâncias mais adversas, é determinada pelo seu conhecimento de Deus. Por isso que muitos dos hinos que mais falam no coração da gente, ainda nesse tempo, são aqueles hinos que foram compostos há muito tempo atrás. Hinos cuja letra o tempo não apaga, continua falando ao coração da gente. Quem é capaz de ouvir o hino 398 do cantor cristão e não se sentir compungido, quebrantado, profundamente comovido? Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Extraordinário! Esse hino foi composto por um homem que perdeu parte da sua família, quase toda a sua família no naufrágio, e recebeu um breve telegrama afirmando que toda a sua família, com exceção da sua esposa e acho que uma filhinha, só um filho apenas, haviam sobrevivido, todos os demais haviam morrido. E na volta, passando pelo lugar onde acontece o naufrágio, ele é inspirado e movido a compor essa canção. Aí ele diz, embora me assalte o cruel Satanás, me ataque com vis tentações, ó certo eu estou, apesar das aflições,
E aí, não tem como você não lembrar de Jó. E daquela declaração belíssima, extraordinária, tocante, contundente, de Jó, recebe uma notícia, a notícia do falecimento de seus 10 filhos. O texto sagrado diz que ele raspa a sua cabeça, ele joga a cinza sobre a sua cabeça, ele cai de joelhos, ele rasga as suas vestes em sinal de humilhação. Não era de revolta, era de humilhação, de quebrantamento. E ele diz, e o texto sagrado diz que Jó adorou a Deus dizendo: no saí do ventre de minha mãe, no para lá voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Quanto mais você conhece a Deus, melhor você adora. Porque adorar não é só cantar, é reconhecer, é confessar que Ele é Deus, que Ele é Senhor, que Ele é soberano, que Ele tem o controle da sua vida e também da minha. E aí, quando a sua mulher vira para ele e diz assim: até quando conservarás a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Põe um fim nessa tua existência miserável. E a resposta de Jó é extraordinária. Ele diz: receberíamos o bem de Deus e não receberíamos o mal também? E o texto sagrado diz que em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus culpa, falha ou erro algum. Quanto mais bíblica for a sua perspectiva, for a sua visão de Deus, mais profunda e bíblica e viva será a sua adoração. Nada, como foi cantado desta manhã, nada vai conseguir calar a sua voz. Nem mesmo as prisões e os açoites, como aconteceu com Paulo, vão calar a sua voz. À meia-noite vai se ouvir a sua voz, louvando e glorificando a Deus, mesmo com os pés e as mãos no tronco, vão se ouvir, todos vão ouvir a sua voz, como a de um pássaro, louvando, exaltando e glorificando o nome do Senhor. Porque aquele que conhece a Deus, adora a Deus em toda e qualquer circunstância. Não tem essa coisa do tempo bom, nem tempo ruim. Ele adora a Deus o tempo todo, porque ele sabe que o Senhor é digno de receber toda a honra, toda a glória e toda a honra. Adoramos verdadeiramente a Deus quando entendemos que a verdadeira adoração, ela nasce da compreensão de quem Deus é. Mas em segundo lugar, adoramos verdadeiramente a Deus de um modo que lhe agrada e que lhe glorifica quando entendemos que a verdadeira adoração procede de um coração regenerado. Só quem pode adorar a Deus verdadeiramente é quem já nasceu de novo. Quem não nasceu de novo ainda, o máximo que consegue fazer é repetir, é cantar os hinos, como faz a igreja da maioria, não é? Que pega os hinos das igrejas evangélicas e reproduz nas suas reuniões de louvor e suposta adoração. É o máximo que consegue fazer, é cantar os hinos, é reproduzir o som, as melodias, as letras, nada mais. Porque para adorar a Deus verdadeiramente é preciso estar no Espírito, e só está no Espírito aquele que já nasceu de novo, aquele que já teve o seu coração transformado por obra e graça do Espírito Santo. A adoração não é para qualquer um, não. Não é qualquer um que pode adorar a Deus, não. Só quem pode adorar a Deus é regenerado. Só quem pode adorar a Deus é quem já nasceu de novo. Da mesma forma que eu preciso nascer da água do Espírito para entrar no reino, para adorar a Deus eu preciso de nascer da água do Espírito também. Preciso estar no Espírito. É preciso ter tido a sua vida transformada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Nos versos 23 e 24 nós vamos encontrar Jesus dizendo: mas nem a hora já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito. E aqui eu entendo, não significa apenas movido pelo Espírito, é na esfera do Espírito, na vida do Espírito, que vive sob o domínio
controle e o governo do Espírito do Senhor. E isso é uma exclusividade de quem nasceu de Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 3, fazendo um contraste entre a igreja e os judaizantes, que se gloriavam do fato de serem circuncidados e os cristãos de maioria gentílica não serem. Paulo diz: nós é que somos a verdadeira circuncisão, nós que adoramos a Deus em espírito, e tem espírito bem grande, nós que adoramos a Deus em espírito, não confiamos na carne e nos gloriamos somente em Deus. Precisa ser circuncidado no coração. Você tem sido alcançado pela graça do Senhor, ter sido transformado pelo poder do Evangelho. Por isso que o descrente ele nunca vai conseguir, ele não vai nem conseguir entender, ele nem consegue compreender a sua postura e a minha diante de certas situações, especialmente quando nós estamos adorando a Deus sob circunstâncias adversas. Ele não consegue entender como é que a gente consegue adorar a Deus quando as coisas não estão indo bem, quando as coisas não estão fluindo, quando as coisas não estão acontecendo a contento, da forma como nós esperávamos e desejávamos. Ele não consegue entender, ele não consegue compreender de onde vem tanta força, de onde vem tanta confiança, de onde vem tanta firmeza, tanta segurança do Senhor. Ele não consegue entender porque ele não tem o Espírito, porque ele não pertence a Deus, porque ele não teve a sua vida e o seu coração transformados. Nossos olhos são abertos para contemplar a beleza do Senhor, a santidade do Senhor, a partir do momento em que o Evangelho chega até nós, dissipando as trevas. A partir do momento que o Espírito vem até nós e nos liberta da escravidão do pecado e nos une pela fé a Cristo, e nós passamos a partir desse momento a contemplar Jesus com os olhos de quem foi alcançado pela graça de Deus, e somos tomados de uma paixão intensa, de um sentimento profundo, e o nosso desejo a partir desse momento é viver para o Senhor, é dedicar cada momento, cada minuto da nossa vida ao seu serviço, à sua adoração. De maneira que para aquele que nasceu de novo, adorar a Deus é a coisa mais natural do mundo, normal. Mas para aquele que não nasceu ainda, isso é algo totalmente estranho e inusitado. Adoraremos verdadeiramente ao Senhor quando compreendermos que a adoração verdadeira procede de um coração regenerado. Qual é o grande problema de alguns grupos hoje? É quererem fazer que bodes adorem como ovelhas. Não dá. Porque bode, ovelha. Basta ouvir a voz de um pastor, ela já se derrete toda. Porque ela conhece a voz dele. Há algo diferente. Ela tem seu Senhor, ela tem o selo dele, ela tem o Espírito Santo dele habitando dentro do seu coração. Então não há nada, absolutamente nada que impeça de louvar e de adorar a Deus. Não há nada que a distraia. O desejo do seu coração está para o seu Senhor. O seu interesse maior e mais profundo é estar na sua presença. O regenerado fala, como fala o salmista no Salmo 63, como fala o salmista no Salmo 84, com amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus atos. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, em meu e Deus meu. O prazer dele, o desejo do coração dele é estar na presença de Deus, é estar na casa de Deus. Ele diz: a minha alma anseia por ti, a minha alma tem sede de ti, como uma terra deserta, seca, árida, sem água. O anseio do coração regenerado é estar na presença do Senhor, é louvar a Deus, é glorificar
Paulo diz que aquele que não tem o Espírito está em inimizade, não pode agradar a Deus, porque não tem o Espírito do Senhor. Adoração, portanto, não é uma qualidade de qualquer pessoa, mas é uma exclusividade daqueles que foram alcançados pela graça do Senhor e que foram transformados pelo poder do Santo Evangelho. Mas em terceiro lugar, quando é que nós adoramos verdadeiramente, realmente a Deus? Em terceiro lugar, quando entendemos que a verdadeira adoração ela está baseada, fundamentada na palavra de Deus. Esse ponto é muito importante. Esse ponto é muito importante. Por duas vezes nesse texto, nesse parágrafo, nos versos 23 e 24, Jesus vai dizer que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. E dizer que verdade aqui é meramente sinceridade, eu acho que é diminuir um pouco a força do texto, a força da expressão. Não é só uma questão de sinceridade, de ser sincero na hora de adorar. Ser sincero na adoração é obrigação, é dever mesmo seu. Esse povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Adorar a Deus com sinceridade é minha obrigação e sua. Não esperemos aplausos da parte de Deus. Ó, ele está adorando com sinceridade, parabéns. É seu dever. Ser honesto com Deus, nossa obrigação. Por isso que eu penso, eu entendo, não somente eu, mas muitas outras pessoas que entendem que aqui Jesus está pensando em algo muito mais do que meramente sinceridade ou simplicidade, ausência de rituais complicados e difíceis como aqueles estabelecidos no Antigo Testamento e que estavam por passar. Ele está pensando em termos da verdade de Deus, em termos daquilo que foi revelado, daquilo que seria revelado, em termos de Escritura. E Escritura. É assim que entendiam os reformadores, e entendem com a parte dos intérpretes reformados, que adorar a Deus em espírito e em verdade significa adorar a Deus, tendo como fundamento dessa adoração a Escritura, a revelação, deixando que a Escritura nos diga de forma autoritativa e soberana como é que Deus deve ser adorado. Porque a maneira como nós devíamos ser adorados, nós devíamos adorar a Deus, ela foi estabelecida por Deus tanto no Antigo como no Novo Testamento. A esse respeito, eu volto a dizer, Deus não nos deixou livres para inventar, para criar, para sair trazendo e puxando e arrastando para dentro da igreja tudo quanto é novidade da fé, tudo quanto é novidade no mercado da adoração. E olha que se tem um mercado onde há novidade, é no mercado da adoração. Ó, é cada coisa que você vê, é cada coisa que você ouve, cada coisa do arco da velha, e que as pessoas sem discernimento, sem percepção, sem um entendimento bíblico da questão, relevam a questão e abrem as portas da igreja e do coração para todo esse tipo de coisa, para essa parafernália que tem adentrado as nossas igrejas e as nossas reuniões. Deus não nos deixou com uma vontade assim. Deus não nos deixou tão livres assim para sairmos criando, inventando novidades. Absolutamente. Como eu disse, todas as vezes que alguém pensou ou tentou inovar, trazer alguma coisa nova para o culto de Deus, se metendo onde não devia, acabou se dando mal e sofrendo as consequências. Deus quer ser adorado nos seus termos, e Ele deve ser adorado nos seus termos.
não segundo as imaginações dos homens, como dizia João Calvino, não segundo as imaginações dos homens, mas segundo a sua própria palavra. Porque a palavra tem muito a dizer sobre a adoração. Daí a necessidade de nos voltarmos para a Escritura, para a palavra de Deus e ouvirmos mais uma vez o que Deus tem a nos dizer sobre esse assunto. E não irmos atrás de novidades ou de gente com novidade, se colocando como uma espécie de guru, alguém com condições de dizer como Deus deve ser adorado ou não. Porque a verdadeira adoração está baseada na palavra do Senhor. Teve um exemplo de igreja que se abriu para esse tipo de coisa e acabou se tornando uma verdadeira Babilônia, a igreja romana. Começou tão bem, né? Começou até bem. Mas à medida que foi se abrindo para novidades, olha o que se tornou. Nessa coisa aí. Esse negócio aí. Que se abriu para as novidades do culto a Deus, para as novidades da adoração a Deus, velas, orações pelos mortos, e uma série de outras coisas que não estão previstas na Escritura, que não estão previstas na palavra de Deus, incenso, turíbulo, e toda aquela coisa, e foi se abrindo, e foi se abrindo, e se tornou isso aí que nós conhecemos. E de alguma forma, em alguma medida, a igreja evangélica também tem cedido a essas pressões e tem adotado formas novas, diferentes, coisas estranhas no culto e na adoração a Deus que não são previstas na palavra de Deus e que Deus nunca previu, e nunca pediu e nunca requereu. Mas estão adentrando e as pessoas estão recebendo, estão dizendo: não tem nada de mal, não está na Bíblia, mas qual é o problema? Não tem nada de errado, deixa aí, não está atraindo, não está trazendo as pessoas para dentro da igreja, não está funcionando, é pragmatismo puro. Se está dando certo, é porque está certo, mas não está. Houve um determinado período da história um debate a respeito dessa questão da introdução de certas práticas de adoração no culto. Lutero, por exemplo, ele tinha a seguinte máxima. Ele dizia assim: se não está na Bíblia, mas a Bíblia não diz nada contra, então por que não? Não está na Bíblia, mas a Bíblia não diz nada contra, então por que não? Por que não? John Knox, que era bem radical, ele dizia: se não está na Bíblia, então é contra a Bíblia. Essa era a posição do reformador escocês. Se não está na Bíblia, então é contra a Bíblia. João Calvino sempre muito mais moderado, mais centrado. A posição sempre muito bíblica em relação a esses outros assuntos. Ele diz: não, se não está na Bíblia, então fora com isso. Se não está na Bíblia, se a Bíblia não prescreve, então fora com isso. Deixa para lá. Não vamos pegar isso não. Deixa isso para lá. Se Deus quisesse, ele teria dito alguma coisa nesse sentido. Se fosse do interesse do Senhor, ele teria previsto, ele teria prescrito. Se ele não previu nem prescreveu, então deixa aqui, deixa isso para lá. Os reformados, de um modo geral, eles seguem a posição do Calvino. Se não está na Bíblia, então deixa lá. Deixa lá. Que outros adotam? Que outros pratiquem? Cada um dá demanda de si mesmo a Deus. Mas vamos ficar com a Escritura? Vamos ficar com a palavra de Deus? Uma palavra inerrante, infalível e suprema do Senhor é o suficiente, é o bastante, não precisamos de mais nada. Não é só a Escritura, é toda a Escritura, é toda a Escritura.
Não é somente a Escritura, é toda a Escritura. Você é a Escritura. Você vai comparar isso. Meus irmãos vão descobrir, há muita coisa estranha. Não é? A unção da lagartixa, o jeito fica grudado na parede, a unção do leão, o jeito fica andando de quatro e fugindo com o leão. É uma igreja no Canadá mesmo que é famosa nesse tipo de coisa. É dos russos, uns matam, outros piam, outros urram, porque deve ter jumento no meio também. Então tem de tudo. E tudo isso é visto como assim, é culto, é adoração. Então, não está na Bíblia. Não está na Bíblia. Deus não previu isso. Nem para escrever. Não está na Bíblia, mas está escutando gente. Ó. A igreja está cheia. Vamos ficar com a Escritura? Vamos ficar com a palavra de Deus? É suficiente, pastor, acabou. Quem falar com essas novidades, elas são passageiras, são ondas. São ondas. E pense numa igreja para gostar de ondas, é a igreja brasileira. Vive de uma onda após a outra. É um negócio que vai surfar assim no outro canto. É impressionante. Por que não ficar com o evangelho simples e puro de Jesus? Palavra pura e simples do Senhor, que nos diz como nós devemos adorá-lo. É suficiente. A razão de estar inventando, criando nada. Deus já nos disse o que o agrada. Isso é o bastante, é suficiente. Louvado seja o nome do Senhor. Mas em quarto e último lugar, quando é que nós adoramos verdadeiramente, realmente o Senhor? Em quarto lugar, quando entendemos que a verdadeira adoração não é uma questão de lugar, não é uma questão de onde, mas uma questão de como. No verso 20 e 21, a mulher diz assim: nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é um lugar onde se deve adorar. Afinal de contas, eu vejo que tu és profeta. Então me diz, onde é que se deve adorar? É aqui ou é lá? Qual é o lugar mais sagrado? Qual é o lugar mais santo? Qual é a melhor vista? Para lá? Para cá? Como é que funciona? Como é que deve ser? Eu esperava sinceramente que Jesus dissesse alguma coisa nesse sentido. É aqui, ou então não é aqui, é lá em Jerusalém. O templo está lá. O templo está lá, vai ser o deve adorar. Aí Jesus disse aqui, no verso 21, disse-lhe Jesus: mulher, podes crer que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis. E vai deixar muito claro também na sequência que a adoração não é uma questão de onde, é uma questão de como. O como aqui não é o lugar, o ponto aqui é o como você adora. E ele vai dizer, é em espírito e em verdade. Então é na igreja, é em casa. É importante a gente desmistificar algumas ideias, porque na cabeça de alguns, a alma católica do protestantismo brasileiro, como dizem Nicodemos, alguns Nicodemos, nós ainda temos aquela ideia de que a adoração está restrita a essas duas horas que a gente passa aqui ou um pouco mais. Então saiu daqui e acabou. Isso é resquício da alma católica, que a gente ainda carrega, a gente ainda traz. É resquício. Um artigo belíssimo que eu sugiro aos irmãos que leiam, extraordinário. A alma católica dos evangélicos no Brasil. Porque a adoração, ela envolve mais que apenas alguns momentos e não está restrito a um lugar. A adoração envolve a vida. A adoração é alguma coisa que você leva para a vida, para o seu relacionamento dentro de casa com a sua mulher e com seus filhos, para o seu relacionamento com seus colegas lá na universidade, lá na faculdade, que você leva
Aqui é um humano lá na escola, na faculdade, no trabalho, é um cão. O seu testemunho não condiz com a sua profissão de fé. Por isso que ele não impacta, não impressiona, não exerce influência. Se morresse, provavelmente não faria falta, porque é irrelevante o seu testemunho. É irrelevante. E quem diz isso não sou eu, não. Quem disse isso foi David Livingstone. Se você for na Baía do Westminster, quem já foi lá testemunha, não fui ainda não. Quero ver por aí. Diz que lá onde ele foi sepultado tem uma frasezinha escrita assim: se você morresse hoje, não sentiria sua falta? Alguém sentiria sua falta? Faria alguma diferença se você morresse? Esse é o ponto. Quando você adora os termos de Deus, da perspectiva divina da palavra do Senhor, você faz diferença. Você influencia. Você imprime impressões fortes na alma de quem convive com você. Porque aquilo que adora a Deus é de outra fibra, né? É diferente. Todos podem perceber isso. E ele adora assim porque ele conhece a Deus, porque ele é nascido de novo, porque ele adora assim pela Escritura, segundo a palavra do Senhor. Eu queria concluir essa reflexão desta manhã fazendo uma aplicação aqui para a nossa vida. Uma aplicação mesmo. O que é que acontece quando a gente adora assim? O que é que acontece quando a gente adora a Deus nesses termos? Dessa forma aqui, nós descrevemos. O que é que acontece? Eu queria colocar aqui algumas coisas para a nossa reflexão posterior. Primeiro, a verdadeira adoração, ela afetará o coração e a consciência do adorador. A verdadeira adoração afetará o coração e a consciência do adorador. Ela o fará sentir mais agudamente a malignidade do pecado e a sua própria corrupção. Aprofundará a sua humildade e o tornará mais dedicado e cuidadoso em relação à sua vida espiritual. Adoração que não toca, adoração que não afeta o coração e a consciência, que não gera em mim um senso tremendo de impotência, de incapacidade, de pecaminosidade, de dependência de Deus, da necessidade de vigiar mais sobre o meu coração e de viver de uma forma mais humilde e mansa na presença do Senhor, não é verdadeira adoração. É show, é qualquer coisa. Porque a verdadeira adoração, ela afeta o coração e a consciência do adorador. Segundo, a verdadeira adoração, ela atrairá o adorador à comunhão mais íntima com o Senhor Jesus Cristo. A verdadeira adoração, ela atrairá o adorador a uma comunhão mais íntima. O fará desejar Jesus mais do que tudo nesse mundo, mais do que tudo nessa vida, e amá-lo mais do que qualquer outra coisa, a fazer como Jó, porque era um verdadeiro adorador, amava a Deus mais do que os bens, amava a Deus mais do que a família e amava a Deus mais do que a si mesmo. Adoração que não te aproxima de Jesus e não te faz sentir mais desejo de ser, de andar com Jesus, de estar na presença dele, não é adoração. Não é adoração. Porque a verdadeira adoração, ela atrai o adorador a uma comunhão mais íntima com Jesus. Terceiro, a verdadeira adoração ampliará continuamente o conhecimento espiritual do homem. À medida que ele se ocupa e se envolve com a adoração a Deus, ele se sente mais e mais atraído e movido e levado a conhecer o Senhor e a crescer na graça
aspirar por isso mais do que por ouro, a desejar isso mais do que qualquer outra coisa. Porque o seu sentimento será o mesmo do profeta Jeremias, capítulo 9, versos 23 e 24. Não se glorie o sábio da sua sabedoria, não se glorie o forte da sua força, nem o rico na sua riqueza, mas aquele que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. A adoração verdadeira faz isso. Faz você sair daqui com o desejo de conhecer mais Jesus e de crescer na graça e no conhecimento de Deus. Mas a quarta e última aplicação: a verdadeira adoração aumentará continuamente a santidade na vida do adorador. A adoração que não me leva a me arrepender dos meus pecados, a aborrecer a mim mesmo, como disse Jesus, e a aspirar por uma vida santa e justa, a ter fome e sede de justiça, isso não é adoração. Adoração que não te leva a aborrecer e odiar o pecado, não lá fora, primeiramente. É fácil aborrecer o pecado lá fora, é aborrecer o pecado dentro de mim. Que não me leva a aborrecer o pecado, e a aspirar, e a desejar, e a anelar por uma vida justa e santa, não é verdadeira adoração. Porque a verdadeira adoração, ela vai aumentar em mim o desejo de você viver santamente. A glória e o louvor do nome de Jesus. Deus aplica a sua palavra no nosso coração e que Ele nos abençoe ricamente no nome de Jesus. Amém? Vamos ficar até vamos orar ao Senhor. Quero orar com você nesse momento. Cura a sua cabeça. Vamos falar com você. Pai, nós te adoramos. Nós te adoramos. Nós te adoramos porque tu és grande, porque tu és tremendo, porque tu és majestoso. E é impossível estar na tua presença, verdadeiramente na tua presença, e não ser impactado pela tua majestade, pela tua presença santa, não sentir o quanto nós somos pequenos e o quanto nós somos necessitados da graça do Senhor. Ó Deus bendito e glorioso, que o Senhor nos ajude a entender melhor esse assunto, a compreender melhor essa matéria. Há tanto que nós precisamos entender, como precisamos compreender melhor esse assunto, um assunto que é tão caro ao teu coração, tão precioso a ti, ó Deus. Ajuda-nos, ó Senhor, ensina-nos a te adorar como tu deves ser adorado, movidos por uma visão bíblica de quem tu és, de quem verdadeiramente tu és, movidos por uma visão baseada na Escritura, uma visão que impacta, que imprime emoções fortes na alma e leva o adorador, ó Deus, a dizer: ó Deus, tem misericórdia de mim, miserável pecador. Ó Deus bendito e santo, não permitas, ó Deus, que fiquemos, ó Senhor, com uma visão de Ti que não imprima em nós e não produza em nós essa consciência, esse entendimento, essa compreensão. Adora melhor quem te conhece melhor, adora melhor quem sabe que tu és, adora melhor aquele que tem uma visão bíblica de ti, aquele cujo coração já foi transformado pelo poder do Evangelho e que procura na Escritura descobrir e entender como tu queres deve ser amado, que entende, que compreende que a adoração verdadeira não está restrita a um lugar, é um estilo de vida, é algo para levar para a vida toda, é algo que deve marcar todos os meus relacionamentos com Deus, com os outros e comigo mesmo.
E nesses dias maus e difíceis, de tanta confusão doutrinária, de tanta confusão teológica, que tem se refletido na liturgia de algumas igrejas, possamos permanecer fiéis à tua palavra, custe o que custar, dor aqui doer, sendo fiéis ao Senhor, porque quem vai nos julgar no último dia não é o povo, não são as pessoas, quem vai nos julgar é Deus. Então que o nosso desejo seja, acima de tudo, buscar satisfazer ao Senhor. Pedimos isso, agradecidos, Pai, certos de que assim se fará, para a glória do Teu nome e a nossa vida.